Oi, Elisa. Bom dia para você. Tô chegando um pouquinho mais tarde aqui no live. Que bom ter você de novo. Clarissa, que segurou o forninho aí todos esses Opa! dias. Luísa e senador. Bom dia. Bem-vindo aqui à CNN. Senador, a gente viu o quanto esse processo todo de revisão da lei do impeachment despertou um conflito entre os poderes. Como que o senhor avalia, depois da costura que foi feita com o ministro Gilmar Mendes, a suspensão parcial da decisão liminar dele e esse assunto esfriando, ficando para 2026? Como que a gente está nesse momento, nessa relação dos poderes? E isso significa que o Senado pode retroceder em relação à ideia de tocar esse projeto, ou isso vai ser tocado de qualquer maneira a partir da volta do recesso em fevereiro? Primeiro, cumprimentar aqui todos os telespectadores da CNN, a Bel, a Luísa, Elisa, Clarissa, dizer que é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. É importante já na sua pergunta eu começar do início para que a gente possa posicionar um debate de tamanha envergadura e seriedade como é o debate da lei que trata o crime de responsabilidade. Ele não é a lei que trata sobre lei de impeachment de ministro do Supremo. Em 2022, o senador presidente do Congresso Nacional daquela quadra, o presidente Pacheco, protocolou um projeto que revisa, moderniza a lei de 1950, que trata sobre os crimes de responsabilidade. Ele instituiu, através de um ato número 3, de fevereiro de 2022, a criação de uma comissão de juristas. Na ocasião, ele convidou um membro da Suprema Corte, o ministro Ricardo Lewandowski, então ministro daquela corte, para presidir essa comissão de juristas. Ela foi formada por juristas renomados, entre eles, pessoas que participaram ativamente dos 2 últimos impeachments. Como foi o caso, por exemplo, do próprio ministro Ricardo Lewandowski, que presidiu todo o processo no Senado Federal durante o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O secretário-geral da mesa do Congresso Nacional, que era o Luiz Carlos Bandeira, naquele momento ele estava como membro do CNJ, também participou dessa comissão de juristas. Então, é importante esclarecer que, naquele momento, o presidente Lewandowski, com os membros da comissão de juristas, ofereceram ao Senado Federal um anteprojeto com 82 artigos. Esses artigos, o presidente Pacheco recebeu e me designou naquele momento, em 24, como relator desse projeto. De lá para cá, Bel, é importante esclarecer que eu pedi 3 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça. Nós realizamos essas audiências, ouvimos quase 20 juristas, entre membros do Ministério Público, a universidade, por exemplo, da USP participaram. Advogados criminalistas, vários juristas, para também dar luz àquele relatório do anteprojeto oferecido pela Comissão de Juristas. Eu estou com o relatório praticamente pronto e não houve a decisão política da Casa e nem brecha para tratar, para a gente colocar ele no plenário para discutir. Porque, infelizmente, vocês estão vivendo aí, todo dia é uma nova confusão, todo dia é um ambiente complicado e você não pode tratar uma lei dessa para o momento quente da agenda. Ela precisa ser tratada fora de tudo isso, porque nós estamos falando de uma lei muito séria. Uma lei que não trata sobre ministro do Supremo apenas, ela trata do presidente da República até o vice-prefeito e o prefeito lá na ponta. Senador... Então você pega todas as autoridades do Brasil e que são agentes públicos, eles estão alcançados por essa reformulação da lei de crime de responsabilidade. Eu gostaria de pegar esse gancho do senhor, que o senhor explica que não diz respeito apenas a ministros do Supremo, né, diz respeito a outras autoridades. Porque o maior medo que a gente tem enquanto sociedade é ficar essa sensação que tem gente que está blindada demais. Ah, nossa, não, esse aqui está mais blindado que outra autoridade. Ah, não, esse aqui só pode pedir o processo ou dar entrada com o processo de impeachment se tiver encaixado em tais regras. Aí a gente que vê de fora fica parecendo que é tanta regra, tanta blindagem, que nunca ninguém vai responder por nada. Então a gente não
não precisa ter esse tipo de olhar, é isso? Vocês garantem que no trabalho de vocês, aquilo que tiver que ser feito vai ser feito e quem tiver de responder por qualquer problema / crime que seja, vai responder independentemente do cargo. Independentemente do cargo. Lá em 50, a lei que está lá em vigor hoje, cheio de brecha, cheio de lacuna, até os torcedores do impeachment de plantão, porque tem gente que vai para a eleição agora com a bandeira, vote em mim que eu vou ter coragem de impeachment o ministro, como se isso fosse a grande bandeira para resolver os problemas reais do povo brasileiro. Então, a lei que está aí atual, ela jamais faria com que o impeachment andasse. Por tantas brechas que tem, ela seria judicializada e seria julgada por quem? Então, hoje, a lei que vai ser reformulada, ela vai, dos comandantes das Forças Armadas vão estar tratados o crime de responsabilidade deles, vai estar tratados os membros do CNJ, do CNMP, membros do Ministério Público, você vai estar tratando lá membros dos tribunais superiores, os tribunais regionais federais, os juízes estaduais, você tem todo um arco. Prefeitos e vice-prefeitos, hoje a atual lei, os prefeitos e vice-prefeitos, eles são julgados não é pela de 50, é pelo aquele decreto de 67, Nossa. Que foi ainda na época da ditadura. Então, assim, quando uma Câmara se rebela contra um prefeito, ela simplesmente liga o trator e em um mês ela caça ele e ele não pode fazer muita coisa porque ainda tem muita brecha. Então, nós vamos estar regulamentando e tudo isso vai estar lá com regras claras. Agora, eu peço venha quem discorda, mas nós estamos colocando, sim, estamos sendo mais rígidos na questão de quem pode pedir o impeachment e como se aceitar ele. Por quê? Porque isso não pode ser um instrumento político e muito menos um instrumento de descontentamento. Eu não estou gostando do presidente de plantão, eu quero abrir o impeachment contra ele. Gente, remédio contra presidente, por exemplo, que você não gosta do governo dele, é voto. Você vive num regime democrático, aí você vai lá, vota e tira. Agora, usar a lei do impeachment para fazer golpe, aí não dá e eu jamais vou deixar o meu nome também na história.